meus amigos, vou te contar, viu? Tá cada dia mais difícil ser investidor no Brasil. O brasileiro não tem um dia sequer de sossego. Todo santo dia é um leão diferente para matar, se é que me entende. A gente mal digeriu a confusão do Pix e agora a novidade da vez é a taxação dos fundos imobiliários. Na noite da última quinta-feira, muita gente foi pega de surpresa com a notícia de uma possível taxação. Uma bomba que muita gente não estava esperando, até porque parecia-se que esse assunto já havia sido resolvido. Esse nem era um assunto que estava no radar, até que o presidente Lula anunciou que estava vetando parte do projeto que isentava os fundos de investimentos de pagar os impostos CBS e IBS. E óbvio que essa notícia impacta diretamente você e eu, cotista. Por isso que eu decidi fazer esse vídeo para te explicar o que está acontecendo, como vai funcionar essa nova taxação e como isso impacta os seus investimentos e a sua vida de uma forma geral. Então eu vou te explicar aqui tudo nesse vídeo da forma mais objetiva possível e ainda vou um pouquinho além. Se realmente passar essa taxação, será que ainda vai continuar valendo a pena investir nos fundos imobiliários? Ou será que você tem que vender todos os seus fundos imobiliários e isso aqui não presta mais? Vou te contar a minha opinião e o que eu devo fazer caso realmente passe essa taxação. Mas aproveita e me conta aqui também você. O que você achou dessa notícia da taxação dos fundos imobiliários e o que você vai fazer agora? Vai parar de investir? Vai comprar ainda mais? Ou vai dar um tempo? Vamos lá, entender aqui o que está acontecendo. Depois da polêmica do Pix, que balançou o Brasil inteiro, a população ficou um pouquinho irritada, né? Aquela história não desceu muito bem e a impopularidade do governo, que já estava grande, cresceu ainda mais. E claro, né, depois daquela, o governo ia precisar de uma nova bomba para tirar um pouco o foco do Pix e de várias outras coisas que estão acontecendo. Então, como ele não conseguiu tirar de um lado, foi tentado de outro, e a notícia da vez é o veto do presidente Lula à isenção de alguns impostos sobre os fundos imobiliários. Então, como é que vai funcionar? O que muda a partir de agora é que os fundos imobiliários deixarão de ser classificados como condomínios fechados e passarão a ser definidos como prestadores de serviços. E por conta disso, passarão a pagar o CBS e o IBS, que são os novos impostos que prevê a reforma tributária. Então, a taxação em si não será em cima dos dividendos, mas em cima dos fundos imobiliários em si. Os dividendos, por hora, ainda continuam isentos. Ah, Raíssa, então tá ótimo, não vai impactar nada no meu bolso. Não seja bobo de pensar que porque essa taxação não será nos dividendos, isso aqui não vai impactar o quanto você recebe mês a mês. Na verdade, muito pelo contrário, esse imposto será um novo custo que o fundo imobiliário terá ali dentro da DRE do fundo. Então, se antes o fundo lucrou 100 milhões e vai te passar isso em forma de dividendo, você vai receber uma quantia. Agora, se a partir de então, dos 100 milhões, ele ainda tiver que descontar o imposto, com certeza a parte que chegará para você vai ser menor. Então, como é que funcionava? Antes, os fundos imobiliários eram isentos da cobrança desses dois impostos. Porém, o presidente Lula decidiu vetar essa parte que impacta diretamente os fundos imobiliários, passando a incidir sobre eles a cobrança desses dois tributos, que seria o IBS e o CBS. E essa decisão do presidente Lula ainda vai ser votada pelo Congresso, que vai decidir se veta o veto ou se libera ali e deixa prosseguir. Inclusive, há um deputado bem influente nessa questão que já iniciou uma mobilização para a derrubada do veto. Então, esse, inclusive, é o momento de você cobrar e mostrar insatisfação com essa decisão. Cabe você também cobrar de quem você votou para tentar aqui derrubar esse veto. Então, alguns deputados já estão bem mobilizados nessa questão e vamos torcer para que o veto seja derrubado, porque a alíquota padrão somada ali do CBS e o IBS pode chegar a 28%. Caso isso se confirme, o Brasil, que já tem um imposto altíssimo, passará a ter o maior imposto do mundo. A alíquota exata sobre a taxação dos fundos imobiliários ainda não foi definida, muito provavelmente será divulgada nessa semana. Nesse primeiro momento ainda está tudo muito bagunçado, as informações um pouco desencontradas e nada muito claro. Então tem algumas diferenças ali em relação a fundos de papéis e fundos de tijolos. Ainda não se sabe, mas provavelmente os fundos imobiliários de papéis devem ser mais penalizados nesse sentido dessa nova cobrança. E os fundos imobiliários de tijolos, de alguma forma, talvez tentem repassar essas taxas para o locatário. Claro que vai depender de várias coisas, mas de alguma forma isso aqui absorve um pouco o impacto. Provavelmente vai existir também uma compensação por parte do locatário, que acaba reduzindo um pouco aquele
imposto inicial, e aí o impacto estimado nos dividendos de fato, que chega ali até o nosso bolso, é de mais ou menos 6 a 10%. Porém, vamos a um ponto bem importante aqui, tá? Em 2025, no ano em que estamos, não mudará absolutamente nada em relação a esses impostos. Como esse veto faz parte da reforma tributária, isso aqui deve acontecer de forma gradual, não é nada da noite para o dia. Em 2026, 27 e 28 vai ter um impacto crescente, mas ainda bem baixo, e em 2029 a 2030 é onde de fato o impacto maior começa. Mas lembrando que ainda existe ali a possibilidade do Congresso derrubar esse veto. E já vou te contar, caso realmente esse veto não seja derrubado e seja aprovado esse tributo em cima dos fundos imobiliários, o que você deve fazer. Mas antes, como você deve ter imaginado, no dia seguinte a essa notícia, ali na sexta-feira, o IFIX amanheceu em queda. Atingiu a mínima de 3.028 pontos e o índice fechou o dia no menor patamar do ano. E essa notícia veio em um momento em que os fundos imobiliários já estavam sofrendo pra caramba. O momento em que a nossa taxa de juros vem novamente em um ciclo de alta, muito por conta da ineficiência do governo, e como existe essa correlação entre a taxa básica de juros e os fundos imobiliários, a gente vem vendo aí o IFIX andando de lado e sofrendo, na verdade, há bastante tempo. Muita gente, inclusive, tirando dinheiro da bolsa para investir em ativos mais seguros e menos voláteis, como, por exemplo, a própria renda fixa aqui do Brasil, que está pagando super bem, e até mesmo investimentos no exterior, que dá uma certa tranquilidade, sobretudo nesse momento em que o Brasil vem passando. E como a gente sabe, esse movimento, quando o dinheiro troca de mão, acaba fazendo o valor do dólar subir ainda mais, consequentemente faz a nossa inflação continue alta. As contas públicas realmente estão bem apertadas, o rombo fiscal cada vez maior e o governo está um pouco desesperado, tentando encontrar alguma forma de levantar mais dinheiro. Porém, fazer isso dessa forma é bem ruim, até porque estamos falando aqui das duas molas propulsoras do nosso país, que é o investimento no setor imobiliário e no agro, que são duas molas ali que realmente impulsionam a nossa economia. Dois setores que geram bastante emprego. Quando a gente mexe nisso, a mão de obra é impactada, consequentemente o desemprego sobe e uma espiral de pontos negativos vai se criando dentro da nossa economia. Mas vamos lá, a pergunta que realmente importa. Raíssa, e agora? O que eu devo fazer? Devo vender todos os meus fundos imobiliários e simplesmente parar de investir? Bom, nesse momento ainda faltam algumas informações, não tem nada muito definido e, além disso, esse veto ainda deve ser julgado pelo Congresso, que muito provavelmente a gente espera, pelo menos, né, que seja derrubado. Então, nesse momento, não é motivo para pânico. Você não deve correr e vender todas as suas cotas de fundos imobiliários. O que eu acredito que você deve fazer, e pelo menos é o que eu estou fazendo nesse momento, é ter um pouco de cautela e esperar. No momento, eu nem estou realizando compras e nem estou vendendo minhas cotas. Talvez seja, sim, uma janela de oportunidade, porém, como ainda está tudo muito turvo, eu vou aguardar o desenrolar das cenas dos próximos capítulos para entender ali se realmente é momento de oportunidade ou é momento realmente de pisar um pouco o pé no freio. E como você sabe, sempre que sai uma notícia assim, eu venho aqui para te atualizar, então já se inscreve no canal para você se manter atualizado. Mas Raíssa, tô aqui desesperada e vamos imaginar que realmente passe essa taxação e isso impacte os fundos imobiliários. O que eu devo fazer caso essa taxação avance? Esse é um questionamento válido de se fazer, principalmente nesse momento, porém, um ponto extremamente importante que eu quero mencionar aqui com vocês e que a gente não pode esquecer é que quando investimos nos fundos imobiliários, na verdade, estamos investindo no setor imobiliário. Os fundos imobiliários é apenas um meio da gente acessar esses investimentos dos imóveis. Então, o investimento em si é no setor imobiliário, é nos imóveis físicos. A isenção do imposto de renda que os fundos imobiliários ainda têm é apenas um plus, é um extra que você ganha por investir nessa classe de ativos. Mas não é porque, se existir essa taxação dos fundos imobiliários ou dos dividendos, essa classe de investimentos simplesmente vai deixar de fazer sentido, vai passar a não prestar mais. Na verdade, ela sempre vai continuar com a sua importância. Claro que dentro de uma carteira bem estruturada, você deve ter várias classes de ativos. Não é para você investir apenas em fundos imobiliários, principalmente se o motivo for por conta da isenção de imposto de renda. Claro que a isenção é ótima, né? É um motivo a mais que nos faz investir em fundos imobiliários e eu espero de verdade que isso aqui não venha acontecer. Não sou nem um pouco a favor de impostos, espero que esse
veto venha a ser derrubado, mas só pontuando aqui uma coisa que principalmente nesses momentos muita gente acaba esquecendo. Então os fundos imobiliários ainda continuam sendo uma excelente ferramenta para você conseguir acessar esses investimentos no setor imobiliário e ainda continuam com aquelas características bem importantes, que é a renda previsível mensal, já que nos fundos imobiliários a gente recebe um valor mensal todos os meses e esses dividendos, inclusive, acabam nos ajudando ali na hora de realocar os investimentos da carteira e também é uma classe de ativo que é um pouco mais volátil se a gente compara, por exemplo, a outros investimentos da renda variável. Mas agora me conta você, me diz aqui embaixo o que você acha dessa novidade, né, dessa possível taxação dos fundos imobiliários e o que você está fazendo nesse momento. Você está aproveitando para comprar mais, aproveitando essa queda, né, que a maioria dos fundos imobiliários estão apresentando nesse momento, está vendendo os seus fundos imobiliários ou está aguardando? Qual que é a sua decisão nesse momento? Me conta aqui. Sem mais, espero muito que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Se gostou, não esquece de deixar o like e te vejo nesse vídeo aqui.